Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Liderança Positiva. Aqui nós discutimos estratégias para ajudar você a ter clareza sobre a sua jornada e tornar-se o protagonista da sua própria história. Eu sou a Ingrid. Eu sou o Carlos Henrique. E o tema de hoje é por que é importante investir em treinamento parental. Carlos, você se lembra de alguma história em que ter investido em treinamento fez diferença? Foi importante para você? Bom, eu tenho duas histórias que eu posso contar aqui rapidamente, principalmente com o nosso mais velho, que é o Gabriel, que tem 6 anos. A gente estava na praia, né, nessa época de isolamento social, coronavírus e tal, a gente tem ido sempre de manhãzinha, que aí a chance de ter pessoas, ela reduz bruscamente, né? E a gente tem ido numa praia, que aqui em Vitória é reserva ambiental. Então nela tem até lá as placas avisando que tem tartarugas marinhas ali nadando. Num desses movimentos que a gente fez, o Gabriel estava dentro da água, o João, que tem 3 anos, estava fora da água, e eu estava entre os dois, né? Fico naquela coisa, né? Um olho na missa, outro no padre. E aí, de repente, eu vi atrás do Gabriel, coisa de 3, 5 metros, surgiu uma tartaruga, né? Que elas sobem, né? Para poder respirar. E aí subiu aquela cabeça de tartaruga. E aí cara, naquele momento, meu cérebro reptiliano ficou todo atento para a defesa, né? Que é o movimento do cérebro que protege a gente, pronto para proteger. Então tudo me acionou defesa. Então naquela hora, naquele momento com a água um pouco turva, eu não enxerguei direito o que tinha ali, meu cérebro me fez pensar, será que é uma só? Será que é mais? Será que uma tartaruga assassina? Será que vai morder meu filho? Será que vai morder? Será que vai? Então me fez pensar isso rapidamente. E a minha primeira resposta, a decisão que eu ia tomar, era, sai daí rápido, cara, vem pra cá, chega pra cá. Então eu senti o perigo, né? Eu pensei que eu ia fazer, né? Eu pensei, caramba, tem um problema aqui, e a minha decisão foi de tirá-lo. Isso se eu não tivesse uma mente mais treinada. Porque minha mente treinada me fez perceber rapidamente que esse não era o melhor movimento. Porque se eu fizesse esse movimento que era de medo meu, era o meu cérebro me dando esse comando, eu ia tirar esse comando de mim e ia implantar nele. No cérebro, e na mente e no coração dele. E aí, ativando o meu modo sábio, né? Porque a gente tem os críticos e os sábios dentro da gente, e treinamentos me mostra isso, né? Sim. O sábio ativado me disse o seguinte, dependendo do que você fizer, ele pode ter medo ou ele pode ter uma mente mais curiosa e mais criativa. E aí, rapidamente, eu mudei. Ao invés de falar, sai daí, cara, rapidinho, porque tem uma tartaruga ali, eu domino o meu medo, né, e eu começo a conversar comigo, porque tem uma reunião acontecendo dentro da gente, e eu falo o seguinte, olha, cara, que interessante, um pouquinho mais ali atrás de você, sabe o que apareceu? Uma tartaruga. Aí sabe qual foi a resposta dele? Olha, que legal, pai, vamos lá ver. Aí quer dizer, eu além de ter que tratar os meus próprios medos, né, eu consegui tratar os meus medos e consegui fazer com que o Gabriel não levasse o meu medo para casa, vamos dizer assim, né? Não ficasse com o meu medo, mas estimulasse nele uma mente curiosa. E aí eu, além de ter que tratar esse medo, ainda tive que tratar mais ainda, né? O upgrade foi ter que ir atrás da tartaruga. Então isso me dá a ideia de quanto é importante o treinamento, né? Eu passar por treinamento para que eu possa treinar outras pessoas. Ele não tem noção do que aconteceu, mas eu tenho. Foi muito consciente o movimento que eu fiz pro Gabriel. Então toda essa consciência, ela só vem através de treinamento. Porque se eu não tivesse passado por nenhum treinamento, se eu não tivesse passado por essa transformação, o primeiro movimento ia ser de quê? De medo e recuo, né? E tirá-lo, exatamente, né? Rapidamente. Eu ia responder pelo medo. E estava tudo certo. É normal a gente ter esse receio. Mas só que eu penso, sabendo o resultado que aquilo podia dar, não vou fazer isso. Vou implantar um outro comando nele, que é o comando da curiosidade, né? E é interessante que não só isso, né? A gente tem outros exemplos, né? Como acontece aqui, como acontece dentro de casa com o menor, né? O menor o João tem 3 anos,
o que que acontece muito, né? Ele quer fazer, a gente quer que ele faça alguma coisa, vem tomar banho, vem jantar, vamos dormir, escovar dente, algumas coisas assim. A gente tem que entender qual é o momento de formação do cérebro dele. E não adianta ficar falando, vem filhinha, vem por favor, repetindo. Ou então ficar toda hora, vem cara, tô mandando, já falei, vem aqui agora. Isso vai me gerar estresse, vai gerar estresse nele. Mas se eu usar o lúdico, né, eu usando o lúdico, eu consigo fazer ele vir. Então se eu falar, vem cara, que tal se você subir aqui nas costas do papai igual uma, sei lá, igual a tartaruga ninja? Aí ele vem rapidinho e sobe nas costas. Vamos disputar uma corrida? Vamos ver quem é que chega primeiro? Quem é mais rápido? Aí vai, ele brinca que é o Sonic, né? Aí corre lá. Então isso faz ele se movimentar. Aí olha qual é a importância do treinamento. Eu passei por um treinamento, o Gabriel já passou por essa fase, a gente já teve essa fase com ele, né, de fazer com que ele se movimentasse, agisse através de coisas que fizessem sentido para ele, e não que fizessem sentido para o adulto. E agora o Gabriel tá vendo a gente fazer com o irmão. Aí o que acontece? Ele aprende duas vezes, né? Exatamente. Ele aprende pela nossa fala e ele aprende aplicando no irmão, né? Porque ele começa a fazer. Ele começa a fazer. Às vezes, vamos filho, tem que botar aqui o cinto no carro, vamos dizer. E ele não quer ficar subindo na poltrona do motorista, do carona e tal. Aí o Gabriel começa a falar, né? O que o Gabriel fala? Quem é o mais rápido aqui dessa casa? Ele incentiva através do lúdico, assim como ele vê a gente fazendo em outros momentos, né? Só que o Gabriel tem 6 anos. Eu tenho 42. O Gabriel tem 6 e ele já faz esse movimento. Então a importância do treinamento é que isso tenho mais clareza sobre isso, eu consigo passar isso de uma maneira mais eficaz e agora ele já está sendo reproduzido. O Gabriel já consegue reproduzir até para o irmão mais novo. O que eu acho interessante assim, é que não é porque o Gabriel é fora de série, não é porque ele né, destacado, gênio, nada disso, mas pelo contrário, ele faz o que toda criança faz, que é reproduzir aquilo que ele vê. Ele reproduz aquilo que ele vê em casa, a orientação que a gente dá, ele reproduz o que ele vê a gente fazendo com o irmão mais novo, né? Então não é nada excepcional, é só a reprodução que uma criança dessa idade faz mesmo. O que eu achei interessante, Carlos, é que com esse treinamento você consegue perceber uma conversa que existe na nossa cabeça, né? Você começa a perceber isso e bloquear, né, algumas crenças que te limitam, né? E aí você consegue tratar isso de uma maneira que essas crenças não passem para o seu filho. Não que outras crenças não seriam formadas, certo? Mas pelo menos as suas crenças limitantes, né, elas vão parar ali em você. Né? E aí você vai poder criar, né, ou estimular crenças que são fortalecedoras, né, que são mais criativas no seu filho. Não que ele também não vá ter crenças limitantes, né? Sim. E aí elas são formadas de uma outra forma. Mas é importante frisar aqui que o treinamento faz com que você perceba esse momento, né, que veio aquele medo e você consiga bloquear, entendendo, né, que aquilo não é produtivo para passar à frente para o seu filho, né? Exatamente. Carlos, como investir em treinamento se eu não tenho tempo? Essa é uma boa. Talvez, quando você tem essa sensação, né, quando você percebe essa frase vindo forte, que é muito forte na nossa geração, eu não tenho tempo, talvez a melhor coisa que você vai fazer na sua vida é justamente investir em treinamento. Sim. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas no dia. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Agora, a forma que a gente está utilizando esse tempo é que vai variar de pessoa para pessoa. Sim. Lembra quando a gente fez a nossa primeiro quadro de rotinas, tem, sei lá, uns 2, 3 anos, alguma coisa assim? Sim. E aí a gente colocou tarefa, tinha tarefa até o talo. O dia inteiro. E que a gente ficava cansado de olhar aquele negócio todo cheio de tarefa. Aí eu lembro que eu falei pra você assim, não, tem uma coisa errada. Até porque, olha aqui, dá uma olhadinha aqui na nossa agenda, pá. Onde é que tem a hora aqui que eu vou ver um filme? Não tem. Não tinha. A gente colocou tanta tarefa ali que não tinha momento de lazer, não tinha momento de ócio, né? Exatamente, ficou bom o coral aqui, né? Momento de ócio. E aí a gente, que é o momento que você vai ler um livro, é o momento que você vai, sei lá, vai ficar com a esposa, vai
vai fazer uma outra atividade com a família? Eu não sei. Só que a gente colocou muita tarefa. E aí quando colocamos muita tarefa, a gente ficou cansado com aquilo, não foi bom. E aí o que a gente aprende né, evoluindo nos estudos, é que as tarefas não acabam. O que a gente precisa realmente é estar cada vez mais presente para cada coisa que a gente faz. Até para que a qualidade daquilo que a gente está fazendo melhore. Sim. Porque senão o que vai acontecer? Na hora que eu estiver brincando com meus filhos, eu vou estar com o celular do lado, porque pode ser que chegue uma notificação, um e-mail, alguma coisa importante, né? Meu cérebro não me deixa parar. Né? Eu fico ali com aquela síndrome do pensamento acelerado, vai que alguém precisa de mim. Então eu nem estou brincando. Sim. E eu nem estou olhando o celular. Né? Então eu fico passando ali para ver se vai aparecer, surgir alguma coisa ali que eu nem sei o que é. Então a grande sacada para resolver esse pequeno problema aqui. Cara, quanto tempo você tem? Você tem meia hora? Uma hora? Vamos botar uma hora? Sim. Uma hora que você tem para brincar com as crianças? Que seja uma hora, mas é full time, é tipo faca na caveira, sem distração. Eu pego o celular, bota no fundo do armário, desliga, entendeu? E fica full time. Porque a sensação que você tem quando você fica imerso nessa uma hora, não é de uma hora. Sim. Quer ver? Já aconteceu alguma vez você tá conversando com uma pessoa, tá numa conversa tão boa. Isso. Né? E aí quando você vai ver, caramba... Já são, a gente começou aqui, era 11 horas, são 5 horas da tarde, Sim. Tem que ir embora e tal. É esta sensação que você joga para essa pequena uma hora, quando você realmente está mergulhado nela. Sim. Entende? Os treinamentos ajudam a gente a perceber não só os ladrões, né, do nosso foco, da nossa atenção, né, que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia, como o Carlos citou aqui, né, a questão das notificações no celular. Né, essa prontidão, por que eu tenho que estar sempre pronto, sempre atendendo a notificação? Quando na verdade não seria ao contrário, a notificação me atender no momento que foi importante ou interessante para eu ver. Você que escolhe, né? Exatamente. Você que escolheria. Então o treinamento ajuda a gente a perceber esse tipo de coisa, de ladrões de tempo mesmo, sabe? E aí outra coisa interessante que você falou com relação à qualidade, né? Quando a gente entra nesse estado que você estava falando, que é um estado de imerso, de mergulho, né? Que a gente chama estado de flow. Estado de flow, né? Sim, estado de flow. Você tem às vezes uma produtividade além, né, maior do que você teria naquela mesmo tempo, naquele mesmo fatia de tempo, se você não estivesse nesse estado. Né? E o treinamento ajuda a gente a perceber esse tipo de coisa que vai beneficiar a gente na hora de gerenciar esse tempo que a gente tem. É verdade. Né? Tem até aquela técnica, né, de Pomodoro, que é super famosa. É verdade. Em que ela fala o seguinte, quando você começa a fazer alguma coisa, a sua mente te traz um monte de outras, né? Sim. Então agora eu escolhi, vou ler esse livro aqui, bacana. E aí quando eu começo a ler, o que eu lembro? Conta para pagar. Aí você vai pegar o celular para poder pagar a conta. Então o livro que você ia ler agora, acabou. Né? Aí pegou o celular, tem uma série de outras coisas lá dentro, né, que acabam de fazer. Ainda mais se for computador, vou pagar no computador. Aí tem 10 abas abertas. As abas ali, quando você vai ver, nem sei por que eu liguei o computador, de repente nem paga a conta. Que era isso que eu ia fazer. Então a técnica de Pomodoro, ela fala o seguinte, na hora que você for pegar alguma coisa para fazer, faça e mergulhe nela. Então olha só, enquanto eu estiver lendo aqui, eu vou tirar 25 minutos. É uma das sugestões da técnica. Sim. 25 minutos eu vou ler aqui. Eu vou ler, nada vai me parar. Então eu vou pegar, e se eu lembrar da conta para pagar, o que eu faço? Tem um bloquinho de notas do lado, eu tenho um papelzinho do lado, anota aqui, conta para pagar. E volto. Caramba, tinha que ligar para a Ingrid para falar do médico dos meninos. Vai lá e anota. Médico dos meninos. E volto. 25 minutos. Isso. Então você não para. Né? Você não para. Tem gente que não acha pouco 25 minutos e aí faz o ajuste. Né? Faz o ajuste de 25 mais 25, 50. Sim. Né? Mas deixa eu terminar o de 25 que eu não falei. Quando eu terminar os 25 minutos, eu tenho uma pausa. Isso. Eu faço uma pausa. Então, a cada 25 minutos, eu faço uma pausa de 5 minutos. Aí tem pessoas que fazem o ajuste. Né? Juntam dois tempos, né? 2 tempos de 25, fazem 50 minutos full time na tarefa e aí fazem 10 minutos de pausa. Aí nesses 10 minutos de pausa,
Aí você vai ligar para a esposa para falar do médico, aí você vai pagar a conta, aí você vai olhar o WhatsApp, que é para tirar o foco daquilo, para aliviar a mente, para daqui a pouco você dar mais uma carga de 25 minutos ou de 50 minutos dentro daquilo que você escolher. Mas enfim, essas coisas você aprende aonde? Em treinamentos, é verdade. Carlos, e se eu não investir em treinamento, o que acontece? Então, existe um custo grande de não investir em treinamento, que é você vir repetindo o que aconteceu para trás. Porque é isso que vai acontecer, né? Do mesmo jeito que os nossos filhos estão repetindo as nossas soluções, as soluções que a gente aponta dentro de casa, eles vão manifestar aquilo que a gente coloca de mais forte. Por exemplo, se eu, dentro da minha casa, eu desrespeito a minha esposa, o que ele está vendo? Desrespeito. Se eu, dentro da minha casa, sendo um homem da casa, eu não lavo banheiro, eu não arrumo minha cama, eu deixo cueca espalhada pela casa, o que ele está vendo? É isso. Desorganização. Então, tudo isso vem sendo absorvido pelos nossos filhos. A gente tomou várias decisões ao longo desses anos, né, para que as coisas fossem modificadas. Por exemplo, a roupa chegou da lavanderia, ela vai para onde? Para cima da nossa cama. De cima da nossa cama, ela vai sendo distribuída, dobrada, arrumada para poder ser guardada. Só que tem dia que a gente espera isso, até a hora de dormir. Na hora que a gente vai dormir, que surpresa, tem roupa para dormir. De roupa na cama. Antigamente, o que a gente fazia? A gente tirava dali e botava no sofazinho que tem, Transferia para poltrona. Eu só transferia o problema, adiava o problema. E aí o que acontecia? Como eu fazia isso mais de uma vez, daqui a pouco tinha uma semana que o negócio estava ali, a roupa estava lá. Então, a gente precisou criar uma rota para que isso não acontecesse. Porque o que vai acontecer? A gente está falando, as crianças vão repetir o que a gente está fazendo. Então, eles não vão cobrar a gente, tá vendo? Vocês não estão arrumando, eles não vão cobrar isso. Mas eles estão vendo o que está acontecendo. E aí, quando eu cobrar, talvez hoje não, que eles são crianças, mas daqui a pouco adolescente, porque está me cobrando isso? Como é que está me cobrando isso se você não faz? Sim. Aí fica incongruente. Fica incongruente e tem uma ruptura. Então, o que a gente começou a fazer? Olha, então vamos combinar o seguinte, o limite chegou para dormir, a roupa está lá, o que a gente faz? Dobra a roupa e põe no armário. Dobra a roupa e põe no armário. Mas são 4 horas da manhã. Não deixa passar de um dia para o outro. Não deixa passar, porque aí a gente fica fiel, congruente com o que a gente está falando. Se eu não passo por um treinamento, se eu não tenho consciência disso, talvez eu não chegue a criar essa solução. Até porque a gente não fica se lamentando pelo que está acontecendo. Se a gente tem um problema, o que a gente precisa? De uma solução. Solução, eu preciso de solução. Só treinamento vai botar essa mentalidade na gente. E aí vai jogar a gente para cada vez mais soluções. E aí quando você vai se juntando com outras pessoas que também têm essa mentalidade voltada para foco em soluções, aí a gente vai se abastecendo disso. Isso. Eu vou me abastecendo disso. Cada vez mais eu ouço o exemplo do outro, opa, isso serve pra gente. Isso. Daqui a pouco a gente vê coisas que nem tem nada a ver dentro dessa esfera, mas caramba, olha só. Isso serve lá. Por quê? Porque isso também é uma técnica, de zoom in, zoom out. E a gente pega e começa a trazer aquelas soluções para dentro do nosso ambiente familiar. Então, o custo de não fazer um treinamento é você perder oportunidades de crescimento e de você simplesmente estar só reproduzindo para os seus filhos aquilo que você recebeu, que você trouxe até aqui e que talvez não tenham sido somente coisas boas. O treinamento traz para a gente a consciência das consequências de fazer ou não fazer alguma coisa a longo prazo, nesse sentido, que o Carlos está falando. Eu lembrei até agora de uma analogia que a gente usa de vez em quando, que é a analogia do menino que estava observando a borboleta. Boa. Ele estava observando aquela borboleta, a borboleta estava naquela fase de sair do casulo, então ela estava lá fazendo força, o casulo ainda estava bem fechadinho. E aí ele ficou observando, ele ficou com pena da borboleta. Poxa, ela tá fazendo tanta força, deixa eu ajudar ela. E aí ele foi lá e rasgou um pouquinho o casulo. Quando ele rasgou um pouquinho o casulo, que ela conseguiu sair, ela pousou, repousou na mão dele e morreu ali. E por que isso? E por que trazer essa história aqui? Ela traz pra gente dois aspectos. Dois aspectos, pode falar. Ele tem 2 aspectos essa história. O primeiro aspecto é
o treinamento que o menino não teve. Isso, né? Ele não teve de saber que a borboleta morreria se acontecesse aquilo, né? Faltou alguém ali para instruí-lo sobre aquela situação, né? Até precisaria de alguém para instruí-lo que aquilo aconteceria. Sim. E de alguém para instruí-lo depois que aconteceu e explicar para ele o que aconteceu. Mas também tem a situação dele enquanto, vamos dizer que nessa analogia da analogia, vamos dizer assim, o menino ali é o pai. Né? O menino faria a figura do pai. Sim. E a borboleta faria a figura do filho. Né? Um pai que não entende a necessidade, né, a importância do treinamento, ele talvez com toda a boa intenção do mundo, ele vai querer ajudar o filho. Que no caso ali era a borboleta. E quando ele ajudar o filho em determinadas tarefas, talvez ele ache que isso não tem importância. Especialmente nas tarefas que o filho consegue. Exatamente. Fazer. Montessori fala isso. Né? Não tire da criança, não faça pela criança aquilo que ela consegue fazer sozinha. Então o que acontece? Se o pai toda vez tentar roubar o aprendizado do filho, no caso ali era a borboleta, né? A borboleta sem o devido treinamento, ela não consegue fazer, ela não faz mais a força para poder irrigar as asas, né? Ela fica sem força, quando abre o casulo, ela morre. Então, a falta do treinamento, principalmente para uma sociedade tão acelerada como a gente está hoje, tantas informações circulantes e de um futuro que a gente nem sabe como vai ser, a falta de treinamento certamente vai criar filhos despreparados para aquilo que a gente vai ter de demanda no futuro. Breve futuro. E, Carlos, existe alguma exceção em que investir em treinamento não seja bom? Então, isso depende muito do que realmente a pessoa quer. Né? Por isso que é importante ter clareza naquilo que você quer. Eu sei exatamente para onde eu quero ir, eu sei as etapas daquilo. Né? Então, o treinamento que eu vou fazer, ele tem que estar de acordo com aquilo que eu mirei. Sim. Porque senão, daqui a pouco eu estou fazendo treinamentos que simplesmente não agregam. Entendeu? Por exemplo, surgiu uma oportunidade e a gente fez um curso, né? Sim. A gente rapidamente comprou um curso e eu falei, olha, essa é uma boa oportunidade, que era um curso de comunicação não violenta. Agrega a nossa base? Sim. Agrega a nossa família? Sim. Agrega. Está totalmente dentro daquilo que a gente quer. Então, esse treinamento faria muito sentido. O que não faria sentido, talvez não agregasse valor, é se você vai fazer um treinamento que não está de nenhuma maneira tá contribuindo com você, nem com o momento atual que você está, nem com aquilo que você almeja. Apesar de ser uma situação um pouco mais difícil de acontecer, mas é importante ter clareza, porque quanto mais clareza você tiver, talvez você consiga até hierarquizar, né? Eu tenho três treinamentos para fazer. Qual deles eu vou fazer primeiro? Sim. Quando você tem clareza, você consegue dizer, não, esse aqui vai ser melhor para este momento aqui agora. Sim. Ou você começa até a pensar, qual que você quer? Eu vou atrás de um treinamento. Porque as prioridades. Eu quero chegar lá, então eu preciso de determinado treinamento. Lembra quando eu tive o meu despertar de clareza com relação à educação do Gabriel, na época que ele era sozinho? Eu falei, cara, eu quero fazer diferente do que eu aprendi de educação de filhos. Sim. Mas eu não tenho nenhuma ferramenta, não tenho ferramenta. Então quando eu me vi sem ferramenta, o que eu precisava fazer? Eu tenho que fazer um treinamento. Então percebe? Eu tive a clareza de que eu precisava de ferramentas. Então o que eu fiz? Fui atrás de ferramentas. Então, né, uma situação que seria ruim do treinamento é quando você está colocando treinamento, você nem sabia exatamente onde aquilo vai dar. Qual seria então o melhor momento para investir em treinamento? O melhor momento é agora, é exatamente agora. Né? A gente não deixa para depois que você pode fazer agora. Até porque o que pode acontecer é você falar assim, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Adiar. Aí daqui a pouco você sabe o que você está falando? Pô, se eu tivesse feito, se eu tivesse não sei o quê, se eu... Então, peraí, né? Sacode a poeira, vai e faz agora. Mas você tem que, mas lembrando da clareza que a gente falou, o que eu quero, o que eu preciso, né? Talvez a gente está falando de treinamentos parentais, né? Mas vamos dizer que nesse momento eu preciso de um treinamento na área financeira. Sim. Cara, então procura um movimento de área financeira. Sim. Entendeu? Se você consegue conciliar os dois, né? A área parental e a área financeira, ok. Mas se não, só você vai saber o que é mais importante para você agora. Por que a gente defende o treinamento parental? Porque ele acontece o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro eu estou lidando com as questões da parentalidade, né, do ambiente dentro de casa. Por isso que a gente até fala de ser prioritário, né, dar prioridade para ele. Porque você resolve muitas coisas. Né? Num treinamento mais profundo como o nosso, por exemplo, você aprende a ter clareza. Aprende a ter clareza do que você quer como pai, do que você quer como marido, do que você quer como vida profissional ativa. Quando eu tenho clareza nisso, eu consigo realmente fazer a separação, inclusive, do tempo. Sim. Agora, sem clareza,
eu não consigo nem definir qual é o tempo que eu tenho para as coisas. Né? E aí talvez eu critique a música do Zeca Pagodinho, mas eu estou deixando a vida levar. Estou deixando a vida levar. Até para evitar aquele momento que você vai chegar lá na frente e lamentar. Puxa, se eu tivesse feito, né? Exatamente. Para evitar chegar Por que eu não comecei antes? Muita gente já falou isso pra gente, né? Dentro dos treinamentos, principalmente workshop. Poxa, mas hoje meu filho tá mais velho, né? Tá com 14 anos. Se eu tivesse começado antes, eu falo, então começa agora. Começa agora, seu filho ainda tem 14 anos. Né? Você vai deixar para quando ele tiver 45? Não, né? Então faz agora, porque sempre dá tempo para fazer. É melhor fazer alguma coisa nesse sentido do que não fazer nada. Então investir em treinamento é algo assim que é primordial na vida de qualquer pessoa. Sim. Tem uma frase clássica também que é o seguinte: é melhor você se arrepender daquilo que você fez do que daquilo que você não fez. Né? Então vale a pena investir em treinamento a qualquer momento, né? Vamos lá, e que benefícios você poderia citar para quem investe em treinamento? O que isso pode me trazer de coisas boas, de benefícios? Então, quando eu invisto, principalmente na questão do treinamento parental, eu estou trazendo algumas coisas que, primeiro, eu não tinha noção, né? Porque a gente tem todas as nossas crenças de adultos, elas foram formadas em um determinado lugar. Qual foi? Na infância. Na infância. Então, eu venho trazendo isso sem ter consciência. Sim. E eu só estou reproduzindo. Via de regra, todo treinamento parental vai falar isso de alguma maneira. O nosso treinamento, que ele é baseado na filosofia do coaching, ele mergulha muito naquilo que você quer nas 3 áreas. Na vida... Na educação parental, no casamento e na vida profissional, porque a gente entende que isso é um pilar da vida da pessoa, né? Principalmente da pessoa que tem família, é casado e tem filhos. São os 3 pilares principais, né? Isso, você tá ancorado ali naquele tripé. Então, isso acaba tendo efetividade para o outro. Se eu aprendo a ter empatia, se eu aprendo a gerar conexão, aprendo a reconhecer os meus filhos, a tendência é que quando eu chegue na reunião do trabalho, identifique que alguém ali está incomodado. A pessoa está incomodada, a pessoa está... eu ligado no que eu recebi de treinamento, né, eu começo a pensar. A pergunta que a gente faz: o que essa pessoa está pensando? O que está por trás dessa reação? Por que essa pessoa está fazendo isso? O que tem por trás desse comportamento dela? E aí, quando começa a pensar nisso, normalmente você já dá uma conectada. Né? E você, com alguma palavra, talvez você diga: fulano, estou vendo que você está um pouco chateada, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Ou, às vezes, você rapidamente percebe que o que essa pessoa está precisando de um reconhecimento. Olha só, quem organizou toda a reunião, de repente, foi ela. Sim. Né? Mas aí ninguém falou nada. E aí, daqui a pouco, ainda estão criticando ela por uma outra situação. Aí, na cabeça dela, o crítico dela está dizendo assim: tá vendo? Eu me dou todo aqui para a empresa, eu que faço tudo. E aí, agora só crítica. Ela não... Tanto que para as outras pessoas... lógico que a gente reconhece isso aqui, isso é óbvio que a gente reconhece. Mas essas pessoas todas destreinadas, quando você vai ver, tá um negócio louco, tá um fuzuê, e as pessoas só estão muito desconectadas e não sabem o que fazer. Mas quem passa por um treinamento parental consegue transportar isso muito mais fácil para a vida pessoal e para a vida profissional. Não fazendo dissociação do pessoal do profissional. Né? É porque eu estou treinado, eu consigo reconhecer aquilo, eu consigo perceber, cara, a pessoa não está bem. Isso. Por que ela está falando isso? Então começa a trazer as respostas, né, as ferramentas para responder às questões dela. E aí nisso você dissipa aquilo que podia ser algo muito grave. Então esses são benefícios que a gente tem do treinamento parental e que se arrastam para toda a vida da pessoa. Citando a nossa mentoria também, a gente traz benefícios como foco em soluções, que é tão valorizado hoje no mercado de trabalho, né? A questão pensamento criativo, de resolver as coisas de maneira criativa, a questão da melhoria contínua, a gente fala também de que tudo é um processo, né? Que você precisa, às vezes, ter visão de longo prazo, né? Para que você
continue se melhorando, né? E que você não tenha ali só... É claro que a gente tem marcos, né? Isso. A gente está ancorado em 5 passos aqui do nosso processo de mentoria. O primeiro deles é foco, né? Foco. Eu tenho clareza no que eu quero, então eu vou colocar foco naquilo. É como se fosse... A gente quer trocar de carro, vamos dizer, né? Então você pensa lá, vamos botar um carro que todo mundo conhece, pensa no Fusca Azul, beleza? Então aquele Fusca Azul, que é o carro que eu quero comprar, quando eu pensei nele, quando eu entro na rua, quando eu vou para a rua, quando eu vou para o trânsito, qual é o carro que eu vou mais enxergar? Eu vou mais ver o Fusca Azul. É claro que o Fusca Azul já não é da nossa época. Vamos botar um Corolla, né? Eu quero um Corolla. Então, no fim das contas, quando eu vou chegar na rua, qual carro que eu vou mais enxergar? Corolla, eu só ver Corolla. Por quê? Porque o meu foco está naquilo, a minha mente está pensando em Corolla, então eu só vou enxergar o tal do Corolla. Então, foco, né, que vem da clareza. O segundo passo é o planejamento, você começar a planejar essa parte, planejar como você vai agir, né? E tem muito de ferramentas nesse passo do planejamento. É onde eu quero chegar, né? Onde que eu quero que isso me leve. O terceiro passo é agir, você já coloca para agir e sempre lembrando o seguinte, eu não vou esperar para agir quando eu souber tudo. Não, já bota o carro na rua, né? Bota o carro de samba na rua e vai fazendo, porque feito é melhor do que perfeito, né? Até porque você não chega a fazer com tanto esmero, né? Com tanta... Perfeição, assim, eu não vou dizer perfeição, né? Vou fazer com me fugiu a palavra, né? Fazer com mais maestria, vamos dizer, né? Você vai fazer com mais maestria, vai dominar tanto, entendeu? Essa é a palavra. Você não vai dominar tanto se você não começar. Sim. Né? Igual dirigir carro. Justamente. Né? Como é que é dirigir carro? Pô, você entra no carro, beleza, passa a marcha e tal. Não é. Leva um tempo, tem né? um espelho aqui, um espelho ali, um espelho Exatamente. ali, tem que passar a marcha, tem que apertar o pedal. E tal. O que acontece naquele primeiro momento? A pessoa não pode nem falar contigo. Não, se for falar contigo, peraí, ligar som, imagina, pode ligar som. Você tem que ficar muito concentrado naquilo ali. Então, mas com o tempo você está falando, está com o som alto, se bobear, está até vendo o celular, né? Que não pode mais estar vendo o celular. Mas botar em ação tem isso, né? Começa a fazer. O importante é começar a fazer. E aí a gente chega, né? O quarto pilar é o resultado, porque você vai começar a ver resultados daquilo que você está treinando, daquilo que vai receber de treinamento. Mas ele não é o passo final. Não. Porque sempre eu vou precisar desse último passo, que é o foco, né? Ter a ideia da melhoria contínua. Sim. Né? Porque o que é a melhoria contínua? Ou eu não cheguei no resultado, eu preciso chegar nele e eu preciso da melhoria contínua. Ou quando eu chegar no resultado, ele não é o máximo. Sim. Eu sempre posso melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? Então eu vou. Então a gente tem esses 5 passos na mentoria. É foco, planejamento, ação, resultado e melhoria contínua. Esses são os passos da nossa mentoria. Isso aí. Então é isso, Carlos. Obrigado mais uma vez por compartilhar esses conhecimentos e obrigada a vocês por estarem assistindo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Valeu, tchau, tchau.